voo impetuoso da águia é o subtema de hoje. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse chamado santo, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Estou totalmente conectado ao trono da Tua graça, ao manto profético e apostólico que cobre este ministério. A visão que Tu tens na vida do apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante, as 14 epístolas, Pai, como prisma da Tua palavra, o Evangelho da graça como ciência que explica a Bíblia. Eis-me aqui, sou o que sou pela Tua graça, a minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, meu amigo querido, Bispo Químio. Obrigado a todos que ministram neste culto. Deus seja louvado, cada um de vocês com uma importância singular, e certamente a honra maior sempre virá de Deus. Você é indispensável, e você que vem também, muitas vezes você diz, não, mas eu apenas me sento para assistir o culto. Você já é peça fundamental. Esse culto não precisaria existir se não existisse você, amém? Isso se estende a você pela internet. Muito obrigado. Meu obrigado especial também, né, pela vida do nosso Wesley, que está nos ajudando na transmissão, do Bispo José Carlos, que é o nosso diretor de rádio e TV, que também tem aberto o estúdio para fazermos as nossas transmissões ao vivo. E claro, o meu obrigado sempre, com uma gratidão no coração muito forte, pela vida também do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, os nossos bispos primários, pela confiança, né, com carta branca, como sempre, em tudo aquilo que Deus me coloca para fazer nesse ministério. Eu recebo deles um apoio sempre muito amplo e restrito. Obrigado, apóstolo, bispa, pela confiança, e toda a família apostólica, todo o corpo ministerial da sede. Obrigado pelo apoio para que este culto aconteça com tanta excelência para a glória de Deus. Amém? Nós estamos então falando hoje dessa parte, o voo impetuoso da águia. Estamos aqui na letra D. Falamos na semana passada sobre o sonido da águia e foi tremendo, né? Pega aquele texto para mim, Joás, por favor, de 1 Samuel 19, 18 a 24. Está na letra C, o último texto da letra C. Olha, assim Davi fugiu, escapou, e veio Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde então estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. E então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Quantos Sauls nós temos hoje nas igrejas, amados? Quantos filhos de Deus hoje, quantos salvos, quantas pessoas a quem Deus tem um projeto, porque nós somos a maioria. Muito Saul por aí, tem muita gente perdendo a oportunidade de viver como salvo nesta terra. Ser filho de Deus nesta terra é obra dele. Viver como filho de Deus nesta terra é obra sua. Então, quando nós entendermos, né, a voz de Deus e seguirmos, e é por isso que é importante esse estudo, este livro, a visão de Deus para as nossas vidas como águia, a gente tem comparado isso aqui. Isso está consumado, isso está feito, isso está para ser materializado nos nossos tempos. Agora precisa ter
envolvimento, precisa ter postura. Deuteronômio 40, 29 a 31, ele diz: faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha o mergulho, olha a postura. Foi ou não foi, irmãos? Quantas vezes aquele animal pesa mais que a águia? Ela consegue suportar um peso de 8 vezes até o seu peso. Você viu, muitas vezes, quando você tem um objetivo, inicialmente, ele parece muito grande, ele parece muito pesado. Você viu que quando ela pega, ela ainda desce um pouco. Você viu que ela, às vezes, olha, o sábio, amados, o sábio, ele nunca retrocede. O sábio às vezes recua. Recuar não é retroceder. Recuar é tomar impulso para avançar na hora certa. É tomar posição para agir corretamente. Você vê que ela, quando o peso, para ela sentir o peso, ela chega a descer um pouco, abre mais as asas e depois sobe. E você sabe que em alguns momentos, quando a águia ela usa essa estratégia, porque o animal está vivo, lógico, ali ele é muito forte para travar uma luta com ela, então ela vai e sobe o máximo que pode com ele, e depois ela larga ele, para que ele bata no chão e morra, e aí ela vem e leva, e já faz o trabalho que tem que ser feito, é a cadeia alimentar. Às vezes a gente olha, fica até com peninha do bicho, né? Mas é desse jeito. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que você viu ali no voo, a águia, uma ave que é preparada. Você viu como ela veio já de longe na sua posição, com as suas garras, preparada, concentrando as energias, sabe, focada. O voo impetuoso da águia. O que falta na vida do povo de Deus nessa terra, amados, chama-se orientação, preparo, treinamento. A águia é uma ave de treinamento, por isso que ela é uma ave de rapina. Você sabe que a águia é a única ave que, quando vê uma tempestade, ela não retorna, ela não recua, ela não volta para a terra. Ela sabe que o lugar mais perigoso vai ser na terra. Ela sobe, ela atravessa as turbulências e voa acima. E quando ela ultrapassa as tempestades, ela não continua voando de forma desembestada. Olha, muita gente que nunca ouviu isso, é do meu tempo de criança, é lá de Minas, né? Um desembestado é aquele camarada que vai, irmão, se você não sabe para onde ir, geralmente quem não sabe para onde vai, é porque não tinha noção de onde estava. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, cuidado. A águia, quando ela passa as tempestades, ela então faz uma coisa. Ela sabe que a tempestade já ficou abaixo, sabe o que ela faz? Ela diminui a velocidade, ela diminui o ritmo, ela poupa a energia, e ela voa lentamente, porque dali ela não tem mais visão, ela está acima da tempestade. Olha que coisa tremenda. Tem dias, às vezes, amados, que a gente não está muito certo de o que vai fazer, de uma coisa. Aprenda, irmão, pare, ajoelhe, ore, chore com Deus, ouça Deus. Às vezes tem gente que começa, sai, vai no ouvido de um, no ouvido do outro, e conta a vida. Amado, a sua vida, a sua intimidade é para poucos. Atenção, seja prudente, seja sábio, tenha voos bem alçados, saiba o que fazer, como fazer e na hora que tem que fazer. Tem hora que tem que pisar no freio, tem hora que tem que voar mais devagar, e a águia sabe disso. Esse é o voo impetuoso da águia. E ela começa a planar, ela poupa energia, fica planando ali por cima, voando, aguardando a tempestade passar. E aí, quando ela tem a visão de novo, ela volta à caça.
Você está entendendo? É disso que eu estou falando. Desculpe, deixa eu te lembrar. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Às vezes, amados, às vezes, e posso dizer ingloriamente, muitas vezes, até para evangelizar, precisa saber como. Senão você entra em discussões, você se torna um paulador frívolo, você entra em falácias de velhas caducas que Paulo fala a Timóteo. Timóteo era um jovem, Timóteo tinha muita energia, mas talvez nem tanta sabedoria. Paulo chega a dizer para ele, olha, cuidado, evita discussões, e tem gente que, olha, eu adoro uma briguinha, hoje eu tive uma briga boa, olha, eu tive uma briga boa, irmão, tu não está aqui para brigar, amado, você está aqui apenas para conduzir a bandeira, a bandeira da vitória. Você tem que levar a bandeira da vitória. As pessoas têm que olhar para você e têm que dizer, isso é uma águia, eu também quero ser águia. As presas da águia, quando elas percebem que a coisa está feia, elas fogem. Até os corvos, que são os grandes predadores depois da águia, fogem com o sonido da águia. Fogem quando vem. Você imagina a águia naquele mergulho, naquela posição. Você viu que coisa toda retesada? Aquela águia deve ser, como é que aquele que faz crossfit, né? Toda musculosa, toda marombada, né? Como diz o jovem aí. Meu amado, eu estou aqui, eis-me aqui, amados. Eis-me aqui, eu quero ser sempre o primeiro a crescer. Na escola de capacitação, porque eu quero ser uma ovelha com roupagem de águia. Você está entendendo? O cara vai olhar e vai dizer assim, peraí, ovelha águia? É. Na graça de Deus, você começa a ter uma condição espiritual tão forte, que você começa a ter atitudes mais audazes. Eu estou aqui na escola de capacitação, não posso servir leitinho para você. Eu tenho que servir alimento sólido, é mocotó. A águia tem que se alimentar bem, amados, é alimento sólido, não pode ficar com esse negócio de leitinho, não. Crente grande, ovelha grande, tem que ter alimento sólido, amado. Sabedoria, crescimento, treinamento, é isso que nós precisamos ter. Olha aqui, na página 83, até a 92, aqui no livro, vale a pena, você deve adquirir esse livro, e você que semear na terça-feira, como eu disse, mande comprovante para o meu e-mail, eu vou mandar para você de presente esse livro meu, faço questão de investir na sua vida e honrar você. Olha, tremendo, aqui o apóstolo ele vem narrando algumas etapas, ele fala de algumas etapas desse treinamento, desse crescimento, desse comportamento da águia, que eu não vou trazer para você aqui hoje, tão assim, abrangente, vou deixar para que você leia o livro, mas da página 86 até a página 92, né, ele vem falando das etapas, ele fala de uma primeira etapa da águia, dos 25 aos 35 anos, e ele traz então para nós também, nossos indivíduos, o comportamento. Depois da segunda etapa, dos 36 aos 45 anos, uma terceira etapa depois dos 46 aos 55 anos, depois uma quarta etapa, e eu coloquei na nossa apostila, e sintetizando essas etapas, precisamos ter objetivos, metas e sonhos, amados. Entenda, objetivos focados nas promessas de Deus, objetivos sabendo do que nós estamos, para o que nós fomos postos nesta terra. Amado, você tem que saber que a tua finalidade nesta terra não é mais que ser apenas o pai da fulana de tal, ou o filho do fulano de tal. É mais que ser apenas o dono de alguma coisa, o dono daquela casa, o dono daquela empresa. É mais que ser apenas um CPF. Você é mais que isso. Você é águia. Você tem um chamado. Está em 1 Pedro, né, 2,9, quando ele diz, sacerdote real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes de Cristo. E nós só vamos conseguir fazer isso como águias. Então, nossos objetivos, metas e sonhos têm que estar focados nisso.
É por isso que eu tenho dito a você, quando você se envolve, você passa a saber. Você vê que a águia, quando ela tem o voo, como eu te disse, ela tem um voo orientado, é o voo impetuoso, ela sabe o que vai fazer, ela sabe para onde vai, ela já viu a presa. Quando ela tem que passar a turbulência, ela toma o voo, calmaria, ela recupera a força, ela respira. Quantas vezes nós vemos pessoas aí agitadas para um lado para o outro, como disse o próprio apóstolo Tiago, né? Porque não tem fé, não ouvem aquilo que Deus tem para as suas vidas. Hebreus 11:1 não está aí, está na minha mente, no meu coração, mas Hebreus 11:1 diz que a fé é. Eu chamo esse versículo de Hebreus 11, irmãos, a lógica espiritual da fé. Tem gente que diz que fé não tem lógica. Não, fé não tem lógica. Só a ciência é baseada em lógicas, fatos comprovados. Pois eu digo para você que para quem é cristão, para quem é águia, para quem ouve Deus, a fé tem lógica. Tem uma lógica que não é carnal, é espiritual. Hebreus 11:1, está na revista atualizada João Ferreira de Almeida, diz assim: a fé é. A fé é. Entende? Ela tem uma definição. Ela diz certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, quem é espiritual, assim como a ciência, ela diz que ela é baseada em lógica, porque quando ela comprova com algum fato, aí ela tem certeza. Certeza das coisas que ela pode esperar, que estão contidas, são as mais de 7.000 promessas da Bíblia, e ela tem convicção dos fatos bíblicos. Ela não discute o que está escrito na Bíblia. O que o apóstolo Miguel Ângelo disse? Se está na Bíblia, eu creio. Então, meus amados, é a lógica espiritual da fé. Se alguém disser um dia para você, prove-me que Deus existe, você vai dizer, quem sou eu? Agora, na mesma proporção, eu digo para você, prove-me que Deus não existe. Você vai provar para qualquer um que Deus existe, quando aquela pessoa não conseguir provar para você que Deus não existe. Sabe, há poucos dias eu ouvi uma ilustração, achei muito interessante. O professor desafiava os alunos contra acreditarem em Deus e dizia, olha, Deus não existe, Deus não existe. Um aluno disse, Deus existe sim. Ele disse, não, Deus não existe. Deus existe sim. Eu vou provar para você que Deus não existe. E aí ele pegou um ovo de galinha, um ovo qualquer, e falou assim, olha, então esse ovo, está vendo esse ovo aqui na minha mão? Eu vou abrir a minha mão. E quando eu abrir a minha mão e esse ovo cair no chão, se esse ovo quebrar, é porque Deus não existe. Se esse ovo não quebrar, Deus existe. O aluno falou, aceito o desafio, mas o senhor me permite fazer uma oração antes? Ele disse, tá bom, pode fazer. E aí ele entrou naquela oração da fé, e aquele aluno começou e disse, Senhor, Tu és soberano, oh Pai, Tu és maravilhoso, Tu tens o controle de tudo, Tu sabes, Deus, que eu estou aqui e não posso ser envergonhado, portanto eu te digo, Senhor, é para a Tua honra que eu vou agora lhe fazer esse pedido. Se o professor abrir a mão, esse ovo cair no chão, ao mesmo tempo que esse ovo não quebrar, Senhor, mata o professor para provar a todo mundo que Tu és real e existe. E meus amados, aquele professor começou a tremer, e ele tremia, não, mas eu não falei nada disso, eu não pedi para você fazer essa oração. A turma toda começou, larga o ovo, professor, larga o ovo, professor. E o professor botou o ovo na mesa e falou, gente, vamos conversar sobre outra coisa. Então você está entendendo? Coloque na mão de Deus, amado. É que às vezes nós queremos provar que Deus existe com a nossa força. Coloque a tua causa na mão de Deus. Levante o teu voo impetuoso. Faça a coisa certa e você vai ver, amado. Pode ter a aparência que for, pode ser um cervo, pode ser um lobo, pode ser o animal que for, que se você chegar... Teve um outro vídeo que eu estava vendo no outro dia, a águia lutando contra uma onça, amado. Para tirar uma presa de uma onça, você não tem noção da força, quando a águia determina fazer, que ela faz. Seja águia, tenha objetivos, metas e sonhos pautados na palavra, pautados em ser motivo de glória para o reino, transfira para Deus. Depois o D2, segurança e estabilidade permanente. Olha, o sábio, o apóstolo Paulo do Velho Pacto, Isaías,
Um dia o Senhor disse para ele: agindo eu, quem o impedirá? Meus amados, o Senhor disse, através de Isaías: se quiserdes e me ouvides, no capítulo 1, versículo 19, comereis o melhor desta terra. Haverá estabilidade, ó Sião, nos teus tempos, abundância de paz, segurança, salvação. O temor do Senhor será o teu tesouro. Está lá, o nosso apóstolo Miguel Ângelo diz que Isaías é o apóstolo Paulo do velho pacto, porque Isaías foi quem mais profetizou esta visão da águia na nossa vida, amado. E a letra D diz que você vai ter segurança e estabilidade permanente. Está na Bíblia, são fatos bíblicos. O que deve ser deixado de lado e o que deve ser mantido. Olha, a quarta etapa se dá dos 56 aos 65, esse pedacinho até vou ler aqui com você. Diz assim, olha, o ser humano que sabe do valor da sua vida e tem o Senhor Jesus em seu coração, quando chega entre 56 a 65 anos, torna-se muito mais sábio. Tem desejo de colocar para o bem, estar das coisas, suas amizades são mais valorizadas, chega a hora para muitos complicada, abrir mão das coisas. Esse ponto aqui, que o nosso apóstolo cita como quarta etapa, é a etapa da águia também, aos 40 anos. Porque você sabe que nós hoje, especialmente hoje, que temos uma expectativa de vida aí de 100 anos, a gente chega aos 50 anos, né? E diz, opa, eu vou dizer para você, eu cheguei aos 50 anos, eu tive uma das minhas maiores tertúlias, foi um dia muito crítico na minha vida, quando eu completei 50 anos, eu disse, espera aí, fiz 50 anos, Senhor, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Deus disse para mim, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. Eu falei, Senhor, com essa musiquinha do Roberto Carlos mesmo, ele falou assim, você precisa agora entender o seguinte, Danielzinho, quer mais 50? Eu posso te dar. Você também quer viver até os 100? Eu posso te dar. Agora, será que você vai aguentar mais 50 anos? Pregando como você está pregando? Falando da Bíblia conforme você fala? Tirando as máscaras, dizendo que a coisa certa não se faz da forma errada? Sendo uma pessoa que segue ipsiliteris aquilo que Deus revela à vida do apóstolo Miguel Ângelo, sendo quase que, uma pessoa até marcada às vezes, pejorativamente, quando pensam e confundem fidelidade e submissão com puxa-saquismo. Deus falou nitidamente comigo, você quer ser insuportável à sã doutrina, assim conforme eu falei a Timóteo, que nos últimos tempos muitos não suportarão a sã doutrina? Eu disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus me deu Filipenses 1:20, quer na vida, quer na morte, seja Deus glorificado pelo meu corpo. Paulo estava numa tertúlia, estou constrangido a partir, não sei se fico, mas sendo útil eu quero ficar. Deus falou, se você for útil à minha obra, o resto é comigo. Eu estou aqui, amados, nesse propósito. Eu estou aqui com uma segurança que a minha relação com Deus tem objetivos, metas e sonhos, tem estabilidade, segurança permanente, relações profundas e amplas com Deus, que é o 3. Relações profundas e amplas é a terceira parte, para que eu possa então hoje entender e saber o que tem que ser deixado de lado e o que deve ser mantido. Acreditem, irmãos, de lá para cá eu já perdi até muitos pseudo-amigos, sabia? Mas eu não negocio mais. Eu sei o que tem que ser deixado para trás. Nem me interessam falsos amigos. Tem um ditado que Deus me deu há muito tempo que eu uso para a minha vida, que é assim, pior que não ter é pensar que tem. A pior coisa é você pensar que tem. Você já viu quando você vai passar sobre uma valeta, por exemplo, e tem ali uma tábua? O que você faz? Você pisa na tábua. Se ela estiver podre, o que acontece? Vai jogar você vou nem dizer, na lama podre que tem numa valeta. Eu entendo disso porque eu fui criado, em 1970 eu morava em Duque de Caxias, irmãos. No grande lixão de Duque de Caxias, que hoje virou Vila Ideal, era lá que eu morava. Eu não estou aqui de paraquedas, eu tenho experiência. Deus me deu muita experiência para poder estar aqui com você hoje. Então, quando você olhar uma pinguela, você tem que olhar como águia.
Você tem que viver além daquilo que está aqui. Você tem que olhar além daquilo que está ali. Você tem que saber. Eu tenho que pisar nessa ponte ou eu preciso pular? Se a ponte for podre, você vai voar, meu amado, como águia. Agora, tem coisas que precisam ser deixadas de lado. E a águia nos dá essa aula, porque a águia, quando chega aos 40 anos, é a metade da vida. A expectativa de vida de uma águia é no máximo 80, se ela fizer o que tem que fazer aos 40. E aos 40 anos, ela então escolhe o último voo daquela primeira fase, o lugar mais alto que ela tem possível, aquele voo impetuoso, ela vai e sobe num lugar mais alto, longe dos predadores. Porque ela, naquele momento, já não tem as garras mais fortes, as penas já estão pesadas, ela não está conseguindo voar tanto, e se ela bobear, ela vira presa. Está cheio de predador querendo vingança. Amado, o inimigo quer vingança contra nós. O inimigo não aceitou o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele é um tentador. Ele não sabe nada, ele é burro. Ele está lá com a cabeça esmagada no inferno, aprisionado, catargel, o apóstolo Paulo disse, ele já, eliminou todo o poder dele contra nós, só que ele vem com o mistério da iniquidade que já opera, ele vem com o espírito das trevas contra as nossas vidas, vem com os dardos, vem com as debilidades da nossa carne, vem com as intempéries deste mundo, o tempo todo. João 10,10, é só você ir em João 10,10, João 10,10, diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, mas eu vim, é definitivo, para que tenham vida, e a tenham com o voo impetuoso da águia, e a tenham em abundância, não sejam mais um medroso por aí, porque se nós bobearmos, amado, o mundo que imita a águia, vai querer nos tragar. A vingança, o inimigo, ele não quer que a glória de Deus se manifeste nessa terra de forma alguma. O que puder ser feito para ofuscar o brilho de Deus na nossa vida, vai ser feito. E acredite, a começar pela nossa carne que é tendenciosa. Vai lá em Gálatas capítulo 5, né? Do 16 ao 24, que você vai entender muito bem isso. Eu já vou voltar com o livro, após esse estudo, nós vamos estudar o livro Andando no Espírito, vamos ver muita coisa sobre isso de novo, mas vai lá que você vai ver. Gálatas 5,16 começa dizendo, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu inverter esse versículo, eu digo, não ande no Espírito, e você vai sempre estar sujeito às concupiscências. Inclusive lá é no singular, do original está no singular, ele diz a concupiscência da carne. Que a concupiscência da carne, ele desmembra depois nos versículos finais lá, do 19 ao 21, quando ele diz as características da carne. Nós vamos deixar isso para estudar no próximo tema, mas entenda, tem que fazer como a águia. A águia vai então lá para um lugar mais alto, ela pega aquele bico que já... já estava flácido, não dava mais para consumir e para cortar as suas presas, e ela bate com ele na pedra, sangra muito, sacrifício, mas ela tira aquele bico, e ela espera lá um tempo, para que aquele bico nasça de novo, e diz que quando aquele bico nasce de novo, ele nasce forte, e com aquele bico ela então começa a arrancar as suas penas, que já estavam muito velhas e pesadas, não deixavam ela ter o voo impetuoso, e depois também ela arranca as suas garras, e nascem novas penas, novas garras, e ela volta ao voo impetuoso para viver no mínimo mais 40 anos, irmãos. Aplauda ao Senhor. Ela está preparada para viver no mínimo mais 40 anos. Por isso que nós então precisamos entender, eu digo sempre o seguinte, a pessoa que cresce e não amadurece, envelhece. Mas aquele que cresce e amadurece, se torna sábio. Quem cresce e não amadurece, envelhece. Quem cresce e amadurece, se torna sábio. Velho ninguém quer por perto, amado, já viu? Você vai ser tão sábio, que ninguém vai querer te jogar para um canto, vão querer você por perto. Mesmo que você tenha uma história de um senhor, que ele todos os dias estava lá, sem falta. De manhã cedo, ele cuidava da mãezinha dele, ele descia, ele servia o café, antes de ir para o trabalho, a mãezinha dele estava com Alzheimer, não lembrava mais de nada. E aí uma pessoa que ele tinha deixado de cuidadora na sua casa,
perguntou, mas por que o senhor faz questão de, antes de trabalhar, todo dia de manhã, o senhor passar aqui e servir a sua mãezinha, cuidar da sua mãezinha, dar bom dia para ela nem sabe mais o que é isso? Por que o senhor faz isso? A sua mãe nem sabe mais quem é o senhor. Ele falou assim, porque ela não sabe mais quem sou eu, mas eu sei quem ela é. Entende, João? Por que você corria lá na sua mãezinha, dona Minervina, que repousa no seio de Abraão? Por que eu todo sábado ia lá na minha mãezinha, meus irmãos? Todo sábado, meu sábado era um compromisso. No dia que a minha mãe partiu para o Senhor, eu não me senti nem na obrigação de colocar flor no caixão, eu não queria nem chegar perto. Sabe por quê? Porque uma semana antes eu subia no capô do meu carro para pegar uma flor que a minha mãe queria. Se eu for contar isso aqui, até choro, porque são pessoas insubstituíveis, claro, né? Claro que eu tenho o consolo do Espírito Santo, mas na convivência são insubstituíveis na nossa vida, mas porque foram pessoas sábias. Tem muita mãe aí que é jogada no asilo, desculpe, amado, desculpe, às vezes a maioria é ingratidão, acredite também. Mas tem algumas que eu vou te falar, e alguns pais aí que, pessoas que não nasceram para ser pais e mães, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. Sabedoria, amado, sabedoria, sabe? Porque aí a gente envelhece e amadurece. Imagine se eu envelhecesse como eu estava, só com energia, irmão. Eu aos 20 e poucos anos de idade, meu filho mais novo, que só me via fazendo tantas coisas erradas, brigando na rua, quebrando vidros de ônibus com cacetete, quando levava fechada, e saindo para brigar. Não, amados. Hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, se eu partisse hoje, para o meu filho mais velho, o Tiago que está com 31 anos, ou 32, que eu sempre erro a data da idade, eu já não partiria mais como um jovem apenas com energia, eu já partiria como um sábio, para a glória de Deus. Eu teria muitos testemunhos aqui, não dá tempo de contar agora, mas muitos testemunhos. Um deles foi a última, logo quando eu fui ordenado a diácono, saí daqui, teve uma colisão, não vou contar os detalhes, não dá tempo, mas eu não era culpado. Eu saí do carro para conversar com os camaradas, que eram dois baixinhos, que na época eu ia aproveitar, ia rodar no meio deles, para derrubar logo os dois e tirar uma onda na frente do meu filho, e o carro estava cheio. Isso tem muitos anos, hein? Eu estava começando a crescer, foi o dia que eu fui consagrado a diácono. Olha a tentação do diabo na minha vida, para me envergonhar. Conversei com eles, voltei para o carro, e meu filho ainda não conhecia o pai águia, eu ainda estava em fase, e acredite, eu sou uma águia hoje, mas estou crescendo, e vou ser uma águia mais forte a cada dia, senão o inimigo passa a gente, é superação. Mas já naquele dia, que eu estava muito aquém do que estou hoje, para a glória de Deus, eu tive um comportamento, que quando entrei no carro, meu filho falou, pai, e aí? Eu falei, e aí? Eles disseram que estão certos, e eu mandei meu telefone, amanhã eu vou falar com a seguradora, se eles estiverem certo mesmo, nós vamos pagar o prejuízo deles. E o meu filho falou, caramba pai, bateu naquele encosto do banco, caramba pai, também não precisava mudar tanto. Precisa mudar tanto. Precisa sim. Já viu o trem no eixo? Eu que trabalhei na rede ferroviária, eu via muito esses preparos, né? Tem ali os dormentes, tem a pedra, como eles vão batendo, quase que uma coisa primitiva. Tem o calibrador, tem um trem que vem antes para calibrar, para mostrar, andando devagarinho e tal, aquela montagem toda para que depois possam vir os trens, às vezes em alta velocidade. E quem já viu aqui, mora por aqui, né, e já viu passar, igual eu via na estação de Bento Ribeiro, por exemplo, que é uma estação intermediária, o trem direto não passa lá, irmãos, o Japeri passava ali naquela curva, você chegava a sair fagulhas dos trilhos. São dois trilhos, a graça e a verdade, em verdade e em verdade, bem ajustado. Irmão, você vai passar nesse trilho numa velocidade, amado, no eixo. Os trilhos, eles têm que estar no eixo. Os topógrafos fazem um alinhamento, o camarada vai lá, bate dormente por dormente. É incrível, para que o trem não saia, de vez em quando descarrilha, né? Porque eles falham, mas a palavra de Deus não falha. Se nós vivermos aqui nessa terra, a graça e a verdade, vivermos de verdade em verdade, irmãos, no eixo. Você está aqui numa pós-graduação, bom que você entendeu isso, você que está na internet. Quando o Amilcar que balança a cabeça, né, está aqui conosco, para mim é uma coluna já de apoio.
Nosso Amilcar, que chegou à nossa igreja porque ouviu o apóstolo pela rádio e disse: espera aí, esse homem fala tudo aquilo que eu sempre pensei do Evangelho. Quantos anos, ô Amilcar, no Evangelho? Quase 40 anos no Evangelho, ouvindo e participando, ouvindo muito rádio. Um dia ele ouviu o apóstolo e falou assim: peraí, chega de lei. Ele está falando aí, a lei chateia, né? Eu quero esse homem, o apóstolo, que ele fala coisas coerentes. E que bom que agora você está aqui também comigo, né? Eu tenho a honra de poder dizer hoje que você que está aqui, você que está na internet, é uma pós-graduação. Sabe, eu sei que não dá para anotar tudo, eu sei que não dá para absorver tudo, é muita informação, mas por isso que nós estamos lá, na internet. É só você acessar depois e pegar mais detalhadamente. Mas essa parábola do filho pródigo, nem vou fazer a leitura. Você sabe que houve um momento que o filho pródigo, o que ele fez? O filho pródigo tinha muita energia e nenhuma sabedoria. Teve um momento que ele caiu em si. Eu quero falar com você desse cair em si. Esse cair em si, amado, para nós tem que ser todo momento. Você não imagina. Às vezes eu tô falando uma coisa, às vezes numa situação qualquer, e vem na minha mente, tipo assim, mas peraí, isso aí não é bem a verdade. Sem querer, é normal. Sabe aquelas desculpinhas que nós damos, como seres humanos? É normal. Mas irmãos, vocês não imaginam como o Espírito vem e me diz: peraí, mas isso aí não é bem o certo. Aí eu acerto, na hora. Na hora. Isso é crescimento. Há um tempo atrás isso não acontecia, hoje acontece. Vem na hora já vem: olha, peraí, acerta isso. Peraí, eu ao mesmo tempo a minha mente, sabe, o meu homem interior que se renova de dia em dia, cai em si de dia em dia, amados. A cada amanhecer, e a gente vai corrigindo, e a gente vai melhorando, e aquilo que você ontem tratou de uma forma, entenda, hoje você já tem a obrigação de tratar de uma forma melhor. Entenda, amados, meias verdades são mentiras inteiras. Meia verdade é coisa do diabo, não existe coisa de meia verdade. Não, isso aqui é uma mentirinha santa. Não é em verdade, é cair em si. É entender o que é o plano de Deus, o que é o projeto de Deus, e não sair dele. Nós, da graça de Deus, não precisamos ficar por aí, irmãos, vivendo como filho pródigo. Vamos viver como águia, vamos viver como filho obediente, vamos viver como aquele filho que obedece o pai, sabe, que está na casa do pai. E vamos ter sempre condições de superar tudo. Se é uma dificuldade que parece que é 8 vezes a tua força, amado, você vem com a asa de águia voando, né, conforme Deus nos treina e nos treinou aqui esta manhã, e nada vai impedir você de derrotar ou de conquistar aquilo que você tem que conquistar. Se tem que voar sobre a tempestade, você vai ter a postura certa, você vai voar sobre a tempestade, vai reduzir a tua velocidade, sabe, vai dar aquele tempinho, vai respirar, vai refletir. Nunca mais você vai agir por impulso. Não haja por impulso. Os impulsos são da carne, os insights são de Deus. Você vai respirar. Se precisar recuar, você vai recuar, mas para ouvir Deus e avançar na visão do Todo-Poderoso. Voe como águia. Só a águia tem esse voo impetuoso. Você está nesta terra, não é para ficar agitado de um lado para o outro, mas é para viver mais do que vencedor, como diz Romanos 8:37. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Ser uma águia consciente, né, está aqui na nossa conclusão. Ser uma águia consciente da tua natureza em Cristo Jesus. Voa sempre alto, muito alto. Tu podes. Foi para isso que o Senhor Jesus trouxe esta revelação. Tu tens o coração de campeão, a mente de um vencedor e o espírito de conquistador. É a fala do nosso apóstolo que eu importei para a nossa conclusão deste tema. Está então concluído com grande honra, mais uma vez, mais um livro, mais um best-seller do nosso apóstolo, O Voo da Águia e o Sucesso do Homem, em nome de Jesus. Vou dar a bênção final. Desculpe, passei aí 5 minutos hoje, mas precisávamos concluir o tema.
Se precisar se retirar, fique à vontade. Se puder ficar mais um pouquinho, quiser dar o seu testemunho, hoje nós temos essa oportunidade aqui para gravar com o nosso Wesley, que já está a postos, né? Obrigado, Jesus, por essa manhã poderosa. Sairemos deste lugar, Senhor, voando com asas como águias, Deus. Sairemos, Deus, crendo que o caminho de Deus é perfeito e que nós só precisamos trilhar nele. Obrigado, Senhor. Que a tua graça, teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que estão no eixo, que estão no centro da tua vontade e podem dizer: agindo Deus, ninguém vai me impedir. E o povo águia do Senhor, diga amém. Amém. Sandra também já me recebeu aqui, né? Quando eu cheguei há quase verdade. 21 anos, Verdade. era você que estava aqui com mais 5. Eram Eram 6, né? Verdade. No segundo culto só tinham 3, média 5, passei raspando. Mas graças a Deus que a Bispa Sandra, né? É uma dessas que estava aqui. Amém. Queria que você falasse rapidamente, sim, alguma coisa que Deus coloca no seu coração sobre o culto, Amém. sobre a importância desse encontro também na sua vida. Amém. Verdadeiramente, o Bispo Daniel tem sido usado na escola de capacitação para esmiuçar, né, todo o conhecimento, toda a palavra de sabedoria para a nossa vida. E isso tem nos dado assim, muito crescimento mediante aquilo que a nossa posição em Cristo, né, quem nós somos. E o Senhor nos dá a direção, trazendo resposta para a nossa vida. A gente não está aqui nesse mundo, como o Bispo fala, de qualquer maneira, né? Nós estamos aqui com um propósito. Estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor para que, através das nossas vidas, nós possamos também ser exemplos, né, para as pessoas que precisam ouvir a respeito da graça do Senhor, saber que nós não vivemos mais acorrentados, né, nós somos livres, né, que nós conhecemos uma palavra que nos dá vida, que nos dá vitória e que a cada dia que passa nós somos conduzidos em triunfo. E temos um chamado nessa terra que é crescer, voar alto, sermos águia, né? Voarmos alto, que é o chamado que o Senhor tem para a nossa vida nesse ministério. Amém. É para crescer. Para crescer. O chamado é para crescer. É para crescer. O culto é a escola de capacitação e crescimento espiritual. E com certeza a Bispa Sandra é hoje uma das grandes colunas também. Amém. Não só como selo desse apostolado que está sobre a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, mas também no culto da escola de capacitação.